amém? Amém. Quero dar as boas-vindas aqui ao nosso apóstolo Renato, a sua esposa, a pastora Carla, estão aqui também o pastor Essi, os pais da pastora Carla, e a comitiva de Batiba. Sejam bem-vindos. Também está conosco o pastor Emerson, grande pastor ali, com o apóstolo Renato. Quero saudar também os irmãos da igreja de Itaparuba, Dunamis, na pessoa do pastor Israel, também está ali o evangelista, diáconos, e os demais irmãos aqui representando outras igrejas. A palavra de Deus então diz que haverá um só povo, um só rebanho, e esse rebanho vai entrar no céu. Vamos celebrar 9 anos da igreja, né? Chegando aí perto de uma década, muita luta, muita batalha, mas também o céu tem ganhado. Cada batismo, cada alma alcançada, cada pessoa que se decide por Jesus através da palavra de Deus, é a festa no céu. Glória a Deus. Queria convidar vocês todos a fazer desse culto um culto diferenciado. Tenha liberdade para adorar o Senhor. Você está na casa agora. Quando nós colocamos nossos pés aqui, o Senhor estava chegando conosco aqui e se faz presente. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, ele nos dá plena liberdade para durante esse culto você se derramar aos pés do Senhor, você glorificar o Senhor com a sua alegria. E se você vem em busca do milagre, você coloca a sua necessidade diante daquele que pode fazer tudo que a medicina não faz nessa terra. Deus é maravilhoso. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos ganhar tempo, porque eu sei que tem muita coisa boa para acontecer aqui, nesse momento. Vamos estar orando, colocando diante de Deus a nossa vida. Vem cá, mãe. Glória a Deus. Se o apóstolo é o paizão, essa é nossa mãe também. Seja. Graças a paz, igreja, amém? É mais um prazer estarmos aqui. Cada vez que a gente vem aqui e vê um rostinho novo, a gente fica muito alegre, a gente fica muito feliz. Então vamos fechar os nossos olhos. Tenho certeza que você tem muito a agradecer ao Senhor. 9 anos dessa igreja nessa cidade. O Senhor está preparando algo especial para nós nesse novo ciclo. Amém? Em nome de Jesus, essa igreja ganhará muitas almas para o Senhor. E quando nós completarmos 10 anos, eu profetizo que em nome de Jesus nós estaremos com o dobro de pessoas que estão aqui. Amém? Porque cada um de nós ganhará uma alma. Amém? Feche seus olhos, comece a agradecer, comece a falar com o nosso Deus, comece a profetizar, como o pastor Irã falou. Você é livre para adorar, você é livre para engrandecer o nome do Senhor. Então comece a engrandecê-lo, comece a falar com o Senhor, atraia a presença do Senhor para esse lugar. Comece a, em nome de Jesus, entregar o seu
suas duas mãos para o céu. Comece a glorificar o Senhor agora. Abra sua boca. Glorifique o nome do Senhor. Abra seus lábios, querido. Glorifique o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eis o seu ambiente da sua adoração. Dê uma salva de palmas ao Eterno. Aleluia.
pela presença do Senhor. Nós estamos ansiosos por mais de Deus nessa noite, nesse tempo. Se você está ansioso, querido, diga para Ele. Diga, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais do Teu poder, eu quero mais da Tua unção. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais do Senhor. Completa na minha vida aquilo que precisa ser completado. Completa na minha vida aquilo que precisa ser completado. Vem com o Teu bálsamo. Ah, o Senhor está nesse lugar e Ele veio por sua causa, querido. Ele veio para te curar, Ele veio para te restaurar, Ele veio para te libertar. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha alma anseia por Ti. Poderoso Erga sua mão e aplauda Jesus o mais forte que você puder. Queria que você agora cumprimentasse pelo menos 10 pessoas, mas de preferência 10 pessoas que você não conhece. Aleluia. Não cumprimente o primeiro do seu lado, aquela pessoa que está mais perto de você, mas sai do seu lugar e diga: que prazer te conhecer. Pegue na mão desse irmão, cumprimente ele com alegria. Aleluia. Com alegria, faça isso. Peraí. Quantos querem sair do deserto aí? Diga glória a Deus. Vocês começam batendo palma no lugar certo. Bate aí. A palma é sempre que ele bate na caixa lá, ó. Nunca mais você vai errar. Baixinho. Deixa eu fazer umas perguntas antes da gente continuar. Pode continuar batendo palma. Baixinho. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem consegue levantar a mão aí? Diga amém. Quem consegue fazer assim? Consegue? Você consegue correr na presença do Senhor? Você consegue fazer assim, ó, para um lado e para o outro, assim, ó? Você consegue dançar para Jesus? Porque a Bíblia diz que Ele é a nossa alegria. E a alegria dele que nos faz ser fortes. Amém ou não? A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então nós vamos celebrar o Senhor com alegria. E eu quero que você fique à vontade para correr, para pular, para celebrar, para saltar na presença do Senhor. Porque na presença de Deus
Sabe, querido, todas as vezes que a gente vem para a presença do Senhor, a gente precisa entender que a gente está vindo para entregar algo. Há um pensamento equivocado na igreja e as pessoas procuram templos, procuram igrejas, procuram pastores, porque eles acham que precisam receber alguma coisa. Em todas as vezes que um homem de Deus e uma mulher de Deus foram diante do Senhor e entregaram algo, em nenhuma delas eles ficaram sem resposta. Você entende isso? Talvez o nosso grande erro nesse tempo todo tenha sido acreditar que a gente precisa vir aqui para a igreja para receber. Você vai ser curado aqui, amém? Amém. Vai ser curado. Seu casamento, sua família vai ser restaurada aqui, amém? Amém. Vai ser restaurada. A sua história vai mudar nesse lugar, amém? Vai. Mas você precisa ser, como diz a palavra no apóstolo Paulo, dizendo que nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele chama esse sacrifício de culto racional, ou seja, o nosso culto precisa ser uma entrega e não apenas uma busca. Amém, Deus. Glória a Deus. Aprendemos ou desaprendemos e começamos a querer apenas Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá, quando na verdade nós temos apenas que fazer uma entrega irrestrita. E em resposta ao Senhor, a palavra diz que é um coração contrito e quebrantado Ele não despreza. Essa entrega envolve os seus pensamentos. Coloca a mão na sua cabeça, por favor. Isso é um ato profético. Essa entrega envolve os meus e os seus pensamentos. Quando eu entrego os meus pensamentos ao Senhor, a palavra diz tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é agradável, nisso pensai. Nós temos que pensar mais nas coisas do alto e não das coisas dessa terra. Fazer uma entrega ao Senhor dos nossos pensamentos. Coloca a mão no seu coração. A Bíblia diz que nós seríamos transformados pela renovação do nosso entendimento. E entendimento não acontece apenas na mente, mas nas emoções. Tudo aquilo que eu sinto, eu preciso colocar diante do Senhor. Senhor, hoje eu estou triste, mas eu estou triste, eu vou lá para te entregar a minha adoração, mesmo triste. Senhor, hoje eu estou quebrado, mas eu vou lá entregar a minha adoração, mesmo todo quebrado. Senhor, eu estou oprimido, eu estou com dificuldade, eu estou ferido, eu vou lá te entregar, mesmo ferido, mesmo com dificuldade. Por isso as nossas emoções não podem nos controlar, nós vamos adorar apesar do que estamos sentindo. Aleluia! E agora eu quero pedir que você coloque a mão no seu bolso. Em nenhum lugar da Bíblia, alguém que entregou a mente e o coração não entregou bens. Uma vez, um homem de Deus estava procurando um lugar para ofertar, construir um altar para ofertar ao Senhor. E um homem rico disse: não, se é para ofertar ao Senhor, pode ficar com esse pedaço de terra. E o servo do Senhor disse: eu não posso dar ao meu Senhor algo que não me custe nada. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês têm dois pastores aqui, um casal de pastores, pastor Irã e pastora Rosângela, que são dedicados. Eles não são integrais nessa obra. A pastora Rosângela trabalha. Hoje ela está atendendo como terapeuta. Inclusive eu recomendo, é uma mulher de Deus. Pastor Irã é professor, trabalha fora. Ele não faz isso aqui para ganhar o seu dinheiro, mas a Bíblia diz que nós não devemos atar a boca do boi que debulha. A Bíblia diz que nós precisamos honrar o pastor Irã e a pastora Rosângela. E o desejo do meu coração, apóstolo dessa igreja, pastor dos pastores de vocês, é que eles possam dizer assim: não, nós não vamos mais trabalhar fora, porque nós vamos viver integralmente para a obra, mas a igreja ainda não tem condições de fazer isso. Por quê, pastor? Porque eu estou ofertando talvez a minha mente, eu estou ofertando o meu coração, mas eu não estou ofertando o meu bolso. Eu estou sendo resistente para entregar. Querido, dízimos, ofertas e primícias são a ordem do Senhor. O dízimo é 10% de tudo, e não é só de dinheiro. A oferta é aquela gratidão que você apresenta ao Senhor. A primícia é uma oferta específica na vida daquele que te cobre, na vida daquele que te ensina. E se nós começarmos a nos movimentar dessa forma, entender que dinheiro não é monetário para a vida do homem e da mulher de Deus, mas é semente, nós vamos tirar essa igreja do vermelho. Pastor, mas está no vermelho? Todo mês essa pastorinha administradora manda um relatório financeiro lá para nós. E tanto eu como a administração lá da nossa igreja ficamos preocupados, porque
porque já há alguns meses a igreja tem fechado no vermelho. O que significa? Significa que gasta mais do que entra. Eles estão se movimentando pela fé. Em nenhum momento eles reclamaram, em nenhum momento eles me pediram para falar isso aqui, em nenhum momento eles questionaram. Mas irmãos, tem alguma coisa errada. Um dos profetas menores diz assim: a casa de vocês está pintada, embolsada, bonitinha, mas a minha casa está em ruínas. Nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos começar a ser fiéis na obra do Senhor. Dizimistas, ofertantes, primiciantes. Precisamos consagrar a nossa vida, precisamos entregar ao Senhor. E eu quero encorajar você a fazer uma oferta nessa noite. Eu quero pedir a você que não traga apenas dinheiro, porque se você trouxer apenas dinheiro, você entendeu errado essa palavra. Mas se você trouxer o seu coração, talvez hoje você não tenha uma cédula. Pastora, tem o Pix da igreja? Tem? Tem um banner para colocar aqui? Tem não, né? O número do Pix é o quê? O meu celular. É o celular da pastora? É. Então pega o seu celular aí que eu vou falar para vocês agora o número do Pix. Para você fazer a oferta, vai aparecer o nome da pastora Rosângela. Pode pegar o celular, eu vou esperar você pegar. É a logo da igreja. É só o meu número. Vai aparecer a logo da igreja, mas está sendo utilizado na conta da pastora. Vem cá, pastora, fala no microfone. Todo mundo já pegou o celular? Todo mundo já pegou? Coloca aí o valor aparece primeiro, não é? Coloca o valor que Deus propôs no seu coração. Faça isso agora. As graças, queridos. O Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. O número é 33 988 99 3775. Eu vou repetir: 33 988 99 3775. Pode fazer a sua oferta. Eu vou pedir a você que fique de pé só mais um pouquinho, você que sentou, porque enquanto nós estivermos cantando essa última canção, você vai sair do seu lugar, com dinheiro ou sem dinheiro, e vai vir aqui à frente, tocar no gasofilar, dizendo: Senhor, eu te oferto a minha mente e o teu coração. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti. Gasofilar está aí, ó. Essa pilaça aí da TV aí atrás da pastora. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede.
Jorge, pastora Márcia. O casal de pastores também é um casal de pastores que tem caminhado conosco. Eu vou pedir a eles, na verdade, eu vou pedir a Márcia para orar pelas ofertas, agradecendo a Deus pelas ofertas. Pega esse microfone aí, pastor. E o Jorge vai estar orando. Não sei, pastora, Rosana já tem alguma coisa antes da palavra. E o Jorge vai estar orando pela palavra. O pastor Luci vai ser o instrumento de Deus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Pai querido, louvamos o teu nome. Te agradecemos, Pai, porque a tua bondade, Senhor, nos surpreende a cada Obrigada, dia. Jesus. O Senhor é um Deus provedor, Deus amado, um Deus de amor que tem cuidado de cada um e de cada família. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor continue a cuidar da sua igreja, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esses 9 anos dessa igreja, Senhor. Continua abençoando grandemente e que essa igreja, Senhor, venha ser ganhadora de alma. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa cada oferta, cada família, cada ofertante, cada beneficiante, cada um dos irmãos que se envolvem com missões, Pai. Enquanto nós nos envolvemos, Senhor, com os teus chamados, Pai, o Senhor, Pai, cuida de cada. Aleluia. Te agradecemos. Glorificado é o teu santo nome. Aleluia. Aleluia. Pastor Luci. Glória a Deus. Aleluia. Queria que você estendesse a sua mão para cá, querido. Aleluia. Querido, nós entregamos sob os teus cuidados a vida do pastor Luci. Sim, Deus. Usa, Senhor, ele conforme o teu querer e a sua vontade. Que não seja ele a falar, mas que seja o Senhor. Aleluia. Que aquilo que o Senhor tem colocado no coração do teu amado, Pai, ele possa estar transmitindo com uma clareza espetacular. E que a tua palavra, Senhor, possa alcançar os corações aqui nesta noite. Que a sua palavra possa ser mais importante do que uma espada de dois gumes. A tua palavra possa, Pai querido, alcançar vidas, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, possa falar aos nossos corações. Que a gente não venha sair daqui da mesma maneira que nós entramos, mas que a gente possa sair daqui transbordando de alegria. Que a gente possa sair daqui, Pai querido, sarados, curados, transformados para a honra e glória do teu nome, Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, pela vida do teu filho. Usa ele conforme o teu querer. E que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E amém. Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar. Eu sei que o irmão vai fazer isso no final, mas ele já me pediu para agradecer aos irmãos da Igreja Batista Renovada que estão aqui. Glória a Nova Deus. Aliança, Igreja Batista Nova Aliança. Somos aliança todos também. Glória a Abençoe o seu Deus. pastor. Diz que a igreja está aí com bastante gente. Obrigado, queridos, por esse privilégio de estarem conosco nessa data tão importante. Glória. E os demais visitantes, demais pessoas que estão conosco nessa noite, obrigado pela presença de cada um de vocês. Fique atento ao que Deus quer comunicar ao seu coração nesta noite. Pastor Luci, Deus o abençoe. Glória a Deus. Graças a Deus, queridos, nós queremos louvar o nome do Senhor por estar com vocês, parabenizar a igreja Aleluia. por 9 anos neste lugar, com certeza operante, e prova disso é que nós vemos essas pessoas, quantas pessoas estão conosco nessa noite. Glória a Deus. Nós queremos louvar ao Senhor por outras igrejas que estão aqui. Quem sabe nós temos pessoas aqui que não pertencem a nenhuma igreja ainda não pertencem, porque para a glória de Deus nós esperamos no Senhor que num futuro muito breve elas possam pertencer a uma igreja do Senhor Jesus. Amém. Pertencer ao corpo de Cristo. Nós queremos louvar a Deus por sua vida, em nome de Jesus, e queremos celebrar ao Senhor com esta igreja nessa noite. A Bíblia diz que esse culto é um culto de celebração. Aleluia. Celebração é festa, celebração é comemoração de algo muito importante. Celebração é comemoração de algo muito importante.
importante. Aleluia. Amém? E eu quero crer que os irmãos estão com muita alegria celebrando ao Senhor nesta noite, porque Ele é digno de toda a celebração. O Senhor é digno de toda a celebração da sua igreja nesse lugar, nessa noite. Nós louvamos a Deus, porque Deus tem nos chamado para isso. Ele tem nos convocado para celebrar o seu nome, nos alegrar na presença dEle. A Bíblia diz que o Evangelho é novas de grande alegria para todos os povos. O Evangelho é nova de grande, não apenas de alegria, mas de grande alegria. Aleluia. Não tem por que nós sermos tristes, não tem por que não nos alegrarmos na presença de Deus, porque Deus nos traz essa alegria. Foi Ele que implantou no nosso coração a alegria que está no coração dEle. Aleluia. Nós louvamos a Deus por isso. Geralmente os filhos, eles têm muitas coisas do seu pai. Se você é filho de Deus, com certeza você tem muita coisa do seu pai. O filho não é apenas filho, o filho é herdeiro. A Bíblia diz que o filho é herdeiro, ele tem direitos, ele tem parte nas coisas que são do pai. Glória a Deus. Aleluia. Você é filho de Deus. Por isso devemos celebrar ao Senhor nessa noite. Nós queremos louvar a Deus pelo convite que a nossa pastora fez e o pastor desta igreja. Queremos louvar a Deus pela igreja aqui onde estamos no momento ali em Batiba, e estamos ali buscando ajudar de alguma maneira, fazer aquilo que Deus espera que a gente faça, fazer aquilo que vai alcançar pessoas, vai abençoar vidas. Nós estamos ali em nome de Jesus, fazendo aquilo que Deus deseja que façamos, mesmo porque convém aos filhos obedecerem ao seu pai, não é isso? Amém. Convém aos filhos obedecerem ao seu pai. Então, se o pai diz faça assim, o filho deve fazer dessa forma. Nós louvamos a Deus. Está comigo a minha esposa, linda, muito linda. Nós louvamos a Deus por isso. Está comigo meu filho Tiago, por favor. A minha nora Karina. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus. Está conosco também, viria comigo, mas veio do outro carro, a irmã Margarida, é minha vizinha lá em Córrego de Carangolas. Amém? Ela veio junto com a gente. Ela de vez em quando ela diz: estou querendo ir para a igreja. Tá bom, vamos embora. Graças a Deus, né? Queridos, se a noite é de festa, não temos como não ouvir o que o salmista, ele recomenda para nós. E como nós cremos que a Bíblia é palavra de Deus, Deus inspirou homens para que pudessem deixar o que está escrito aqui. Então nós cremos que não é recomendação só do salmista, mas recomendação de Deus através do salmista. Amém. Como Deus tem recomendado aqui nesse lugar através da sua igreja, recomendado às pessoas, dizendo: olha, Jesus quer ser o seu Senhor, Ele quer ser o seu Salvador, Ele quer ser o seu amigo, Ele quer andar com você em todos os momentos. E o salmista, ele nos recomenda isso, Deus usando o salmista. E nós queremos nessa noite, como Jesus ensinou. Jesus disse assim: olha, vocês quando forem, não estejam preocupados com o que haverão de falar diante das pessoas, porque o mesmo Espírito falará em vocês. Se tem algo que eu preciso nessa noite, se tem algo que nós precisamos como igreja do Senhor, é que o Espírito Santo fale através de nós. Porque quando Ele fala, as pessoas são convencidas. Quando Ele fala, as pessoas compreendem qual o desejo do coração de Deus para elas.
porque não tem ninguém melhor para conhecer o coração de Deus e o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito que está em nós conhece o que está no nosso coração. Assim o Espírito de Deus conhece o que está no coração de Deus e o que está no nosso coração. Então ele traz de Deus para nós e leva de nós para Deus. Esse é o papel dele. A palavra diz que quando nós não sabemos como orar, e quando nós não sabemos como orar, de repente as palavras não conseguimos exprimir com as nossas palavras. A Bíblia diz que o Espírito Santo conhece e ele pega e leva e entrega ao Pai. E diz: olha, ele está pedindo isso, está precisando disso, está dizendo isso. Que seja assim. Aleluia. Se não for assim, para que a gente está aqui? Tem que ser desse jeito. É necessário que seja assim. E no Salmo 100, o salmista, ele traz para nós, da parte de Deus, pelo menos 7 recomendações. E ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebração é comemoração de algo importante. Celebrar com júbilo não é apenas alegria, mas é uma alegria muito grande. É estar disposto a rasgar o coração em alegria diante de Deus. Deus, quando se deu a nós, Ele se deu por completo. E Ele espera que nós nos demos a Ele por completo. Como Ele se deu a nós por completo, Ele espera que nós nos demos a Ele por completo. Ele espera que nós nos entreguemos de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o nosso coração. Interessante que certa vez algumas pessoas preocupadas com um homem que tinha um problema de atrofia e perceberam que aquele homem faltava essas partes inferiores dele. Mas aquele homem, quando entrava no culto a Deus, na celebração, aquele homem se jogava de tal maneira, e as pessoas diziam: como é que pode um homem nesse estado? O problema não era o estado físico dele, ou ele se jogar de maneira que ele se jogava na presença de Deus, ele se entregando como ele se entregava, é porque ele estava fazendo de todo o coração. A atrofia era nas pernas, mas não era no coração. O coração dele era curado, por isso ele se entregava de coração. E Deus espera isso de nós. Jesus disse que pode ser uma pessoa sem um dos olhos entra no céu, mas pode ser com 2, lá para o outro lado. Mas quando a pessoa de coração, quando ela se entrega de coração, independente do físico, ela vai para o lado de Deus. Ela vai para o lugar onde está Deus, porque ela se entrega de coração. Glória a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra. Talvez, quando a gente olha para essa igreja aqui e olha para outras igrejas evangélicas nesse lugar, talvez a gente pense assim: mas nós somos tão poucos.
Como é que todos os moradores da terra vão celebrar? Quando a igreja falar para eles: vocês precisam celebrar ao Senhor. Quem sabe a gente pense assim: mas nós somos tão poucos nesse lugar. Ipanema, não sei quantos habitantes existem em Ipanema, mas o que a gente precisa, irmãos, é crer, é profetizar com os nossos lábios, é estar orando para que essa cidade seja ganha para Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. É acreditar de verdade. O salmista diz: eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. Se crer no coração e falar com os lábios, a Bíblia diz que vai haver um resultado. Crer no coração e falar com os lábios. Eu criei, por isso falei. Ele diz: eu estive abatido. Não há abatimento mais, porque eu criei e falei. Não somos daqueles que vemos para crer, mas somos daqueles que cremos para ver. Glória a Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram, porém creram. Porque quem crê vai ver. Amém. Quem crê vai ver. Para a glória de Deus. E ele diz que devemos celebrar ao Senhor com júbilo. Todos os moradores. Começar em mim, começar na minha casa, na minha família, na minha vizinhança, enfim, na minha cidade. Vamos pregar o Evangelho. Vamos partir para dentro, em nome de Jesus. Glória. E ele diz aqui no versículo 2: servir ao Senhor com alegria. Servir com alegria, em segundo lugar, e apresentar-nos a Ele com canto. Servir com alegria e nos apresentar a Ele com canto. Servir ao Senhor com alegria. Será se o Senhor precisa ser servido por mim? Interessante que quando Jesus fala de servir, diz assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ele veio para nos servir. Mas Ele é Senhor, mas como Senhor Ele se fez servo. E a Bíblia prova isso ali em João 13, quando Ele pegou e se enrolou numa toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, os seus servos, como Senhor e Mestre. E Ele começou a fazer isso. E Ele disse que os discípulos deveriam agir da mesma maneira, agir com humildade, servindo ao seu companheiro, ao seu irmão. Ele não precisa, o Senhor não precisa, mas o seu esposo precisa, a sua esposa precisa, o seu filho precisa, o seu vizinho precisa, o seu companheiro de trabalho precisa. E Jesus diz que todas as vezes que fizerdes a um destes, a mim está fazendo. Ele veio e fez a nós, para que isso seja estendido a outros. Eu sempre conversei com meu filho sobre a necessidade de nós servirmos ao homem como se estivéssemos servindo ao Senhor. Enquanto eu trabalhei, eu fui empregado e sou ainda empregado. Eu ainda estou empregado, mas estou de licença. Peguei um ano, depois estendi para 2 anos. Eu estou empregado ainda. Mas enquanto eu estive na ativa ali, eu sempre disse: eu preciso fazer o melhor, porque a Bíblia diz que eu devo servir ao meu patrão como se estivesse servindo ao meu Senhor.
E o Senhor merece o melhor. Então eu preciso servir ao meu patrão muito bem. O Senhor espera que eu seja fiel a Ele. Aí Ele diz assim: se você quiser ser fiel a mim, seja fiel ao seu patrão. Se você quiser me servir, sirva a Ele como se estivesse me servindo. Servir ao Senhor com alegria e apresentarmos-nos a Ele com saber que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Saber que o Senhor é Deus. Consciência de quem estamos servindo. Quando Deus usou a Josué chegou para Israel e disse: olha, escolham hoje a quem servais. Não fiquem cocheando entre dois pensamentos. Escolham hoje a quem servais, se aos deuses desses povos ou se ao Senhor. Porém, se vocês escolherem ao Deus desses povos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhe hoje a quem deveis servir. Saber quem é o Senhor. A Bíblia diz que há muitos deuses e muitos senhores que foram feitos por mãos humanas, que não têm poder para falar, não têm poder para andar, embora tenham pés, embora tenham boca, embora tenham ouvidos, não ouvem, embora tenham pés, mas não andam, embora eles tenham um corpo, mas não sai nenhuma respiração deles. Mas o nosso Deus está nos céus. Glória a Deus. Nós precisamos saber que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós. Jesus disse: vós não me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Eu fiz de vocês ovelhas do meu pasto. Eu sou um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou um bom pastor, e as minhas ovelhas me ouvem, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Não entrarão em condenação, já passaram da morte para a vida. Glória a Deus. Elas me ouvem e elas me seguem. Eu vou adiante delas. Isso me faz lembrar Israel apertado diante do mar. Tinha morro de um lado, morro do outro, e de repente eles perceberam que vinha um exército de Faraó, um exército muito forte, a fim de destruí-los. E Moisés falou com Deus. Deus disse: o que tem na mão, Moisés? O que você tem na mão? Toca aí no mar, toca no mar. Diz que ele tocou e na hora o mar se abriu. Glória a Deus. Aleluia. Se a gente volta um pouquinho antes desse episódio, a abertura do mar, nós vemos o povo acuado pelo exército, morro de um lado, morro do outro, mar na frente, o povo ficou com medo. Só que uma coluna de fogo que ia na frente do povo passou para a retaguarda e ficou entre o exército adversário e Israel. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao redor de nós como igreja, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas diz que ao nosso redor está o anjo do Senhor. Aleluia. E quando eles voltaram, o exército de Faraó ficou preso, acuado lá atrás, e Israel aqui na frente, guardado pelo Senhor. O Deus que vem à frente, Jesus disse:
Eu sou o bom pastor e eu vou adiante das minhas ovelhas. É aquele que de repente, se algum perigo está chegando por trás, ou quem sabe pelas laterais, ele chega e nos defende, porque Ele é o nosso defensor, Ele que nos guarda. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra à tua direita. Por isso o mal não chegará a você, não chegará a sua tenda. É interessante quando eu penso no livramento que o Senhor nos deu. Nós estávamos, levamos minha sogra, hoje falecida, num médico em Santa Cruz, e ela foi atendida, já estava caindo à noite. No retorno a gente tinha que passar num lugar muito perigoso, entre duas comunidades, e aquele ali era o lugar mais perto para a gente passar, como a gente hoje veio e deu uma volta tremenda para chegar aqui, né? 2 vezes mais a distância, quando a gente pode vir por dentro, num lugar de chão, coisa assim, numa estrada de chão, né? A gente não passou por lá. Então, de repente, eu teria que dar uma volta muito grande para ir passar no centro da cidade, onde o trânsito não estava muito bom naquela hora. Eu disse, eu vou por aquele lugar mesmo, passar entre 2 comunidades. E aí meu coração ficou apertado. Eu disse, meu Deus, essa hora, como é que vai ser? Aí na hora Deus me levou para o Salmo 121. Eu sou o teu guarda, rapaz. Aleluia. E eu saí cantando assim: para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, Aleluia. o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Aleluia. Eu saí cantando aquele cântico. Estava minha esposa comigo, minha sogra, ela atrás, do banco de trás. E saí cantando aquele cântico. Aí quando entramos entre uma comunidade e outra, vinha um ônibus no sentido contrário e ele piscou para mim de repente, porque de dentro da comunidade vinha saindo 2 rapazes numa moto. Eles vinham saindo, eu ia daqui para lá, o ônibus lá para cá, o ônibus piscou para mim, eu pisquei para ele, e os rapazes saíram de moto assim. Eles não conseguiram passar pelo ônibus, saíram pelo acostamento, e de repente eu tive que acelerar mais. Eu acelerei mais o carro assim que eu passei, aí, 2 tiros. Para a glória de Deus, Deus que tudo vê, o Deus que não conhece só o passado nem o presente, mas o Deus que vê o meu e o seu futuro. Ele anteviu aquilo que vinha na frente e colocou no meu coração. Embora aquele medo é humano, eu sou humano, mas ele disse, não, eu sou o teu guarda. Aleluia. E eu saí assim louvando ao Senhor, e para a glória de Deus nós passamos livremente. Glória a Deus. Ele é assim, ele faz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos louvai-o e bendizei o seu nome. Entrar pelas portas de Deus. A Bíblia diz que Deus é Deus que abre portas e Deus que fecha portas.
Nesse texto aqui, eles estavam na aliança, primeira aliança. Então havia o templo, havia a porta do norte, a porta do sul, a porta dali, a porta daqui e tal. Parece que havia uma porta que era chamada a porta do príncipe. Eu li alguma coisa assim em algum lugar, a porta do príncipe, onde só ele passava. Mas ele passou. Mas ele não passa sozinho nessa porta. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus. É Ele que abre portas. A porta da graça Ele abriu para nós, pela qual a gente pode entrar. Porta da graça. Mas João diz que Jesus é a porta. Eu sou a porta. Jesus diz: a porta das ovelhas. E aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Ele entrará, sairá e achará pastagens. E eu sou a porta. Mas ele diz também que a gente é uma casa que tem porta. E ele diz que bate na nossa porta. E se a gente deixar ele entrar na nossa casa, na nossa vida, ele ceia conosco e nós ceamos com ele. Hoje ele entra na minha vida e na tua vida, para que a porta esteja aberta para você amanhã. Ele entra em você e diz: eu sou a sua porta, entra por mim, porque você será salvo entrando por mim. O Jesus que foi o primogênito entre os demais, lá em João, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por mim você tem acesso ao Pai. Por mim você tem acesso à casa do Pai. Ele diz assim: não se turbe o coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se você quer morar na casa do Pai, você precisa hoje, enquanto vivo aqui, tornar-se casa dele. Aleluia. Para que depois você more na casa do Pai. O príncipe já entrou. A Bíblia diz que ele está à direita de Deus, onde intercede por nós. Ele já entrou. E ali ele intercede por nós. Estamos aqui ainda. Mas ele disse: eu não vou deixar eles sozinhos, não. Eu vou enviar o Consolador para ficar com eles. E o Espírito Santo de Deus que trouxe Jesus a nós, é o Espírito Santo de Deus que nos leva a Jesus. E consequentemente a casa do Pai. Ele vem a nós, diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração, porque hoje é o dia aceitável, é agora a hora da salvação. Ele quer hoje estar com você, para que você esteja com Ele para sempre. Mas é uma decisão que cada um de nós precisa tomar. Aqueles que já tomaram, louvado seja Deus. Aqueles que ainda não tomaram essa decisão de abrir para Jesus, porque Jesus está escancarado para cada um de nós. Todo mundo, a Bíblia diz que todo mundo, Ele quer salvar a todos. Ele está disponível. Agora você já está disponível para Ele. Deixe Jesus hoje
entrar na sua vida. Se você fizer isso, com certeza, por Jesus, você vai entrar na presença e na casa do Pai, porque Ele é a porta para você. Glória a Deus. Nós queremos louvar a Deus, porque o Senhor tem nos chamado para bendizer o seu nome, para louvá-lo. Por quê? Porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Nós fomos alcançados pelo Senhor. Quantas gerações antes de nós foram alcançadas pelo Senhor e trouxeram o Senhor a nós, e nós fomos alcançados para passar isso para a próxima geração. Nós fomos alcançados para alcançar outros ao Senhor. Eu preciso me doar a isso. Como igreja do Senhor, neste lugar, como corpo de Cristo, que a bandeira única é o Evangelho. Jesus não tem vários corpos, Jesus tem um corpo só, cuja cabeça é Ele mesmo. Todo aquele que confessa a Ele, que crê nele como Senhor e Salvador, e como Filho de Deus, esse se torna membro do seu corpo, da sua igreja. E para a glória de Deus, eu espero que você, quem sabe você ainda não tomou essa decisão, hoje você tome essa decisão, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Não existe, geralmente quando alguém aniversaria, a gente fica pensando assim: qual o presente que eu vou dar? Qual o presente que eu vou dar a essa pessoa? E a gente quer dar um presentão. Eu tenho dificuldade de dar presente a alguém, irmãos. Eu tenho. Porque às vezes eu chego à conclusão que eu não tenho condições, eu não estou à altura para dar presente à pessoa à medida do que ela merece. Eu tenho essa dificuldade. Agora, Deus nos presenteou quando Ele nos deu Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Deus nos deu o seu melhor, e Ele deu o seu melhor para mim, que era o pior. A Bíblia diz que a minha justiça é como um trapo de imundícia. Não existe um homem bom, não existe quem faça o bem. Todos se extraviaram como ovelhas sem pastor. Então Deus deu o seu melhor para mim, que largado que era. Apenas o que Ele espera de mim. Ele não me pede dinheiro, Ele não me pede casa, Ele não me pede, não, Ele quer que eu seja a casa dele. Aleluia. Tem um versículo que diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração. Se você entregar o seu coração a Jesus, você entrega todas as demais coisas a Jesus. Então o que Ele espera é isso, que hoje você, quem sabe, está entre nós, ainda não abriu para Jesus o seu coração, não entregou a Ele o seu coração, reconhecendo que Deus te deu o melhor dele. Você diz: Senhor, eu não tenho prata, não tenho ouro, eu não tenho nada mais, mas eu tenho a minha vida. O Senhor me deu essa vida. Eu quero que essa vida não seja minha, não quero viver a minha vida como eu quero viver. Eu quero que essa vida seja tua, para que ela seja vivida conforme a tua
vontade. Filho meu, dá-me o teu coração, diz o Senhor. Você não vai se arrepender. Teve um camarada falou para mim uma coisa interessante há um tempo atrás. Quando ele percebeu alguém que tinha um produto muito bom, que a pessoa acreditava muito no produto, e ela anunciava com muita ousadia, de maneira a convencer pessoas a adquirirem aquele produto. Só que ela anunciava, mas não perguntava se as pessoas queriam. E ele disse que assim, às vezes a gente faz com o Evangelho, com Jesus. A gente anuncia, mas não pergunta se a pessoa gostaria de ter Jesus na sua vida. Eu gostaria de, nessa noite, quem sabe nós temos pessoas aqui que precisam de Jesus. Pessoas que precisam abrir o seu coração, deixar Jesus habitar. Nós temos alguém aqui nessa condição nessa noite. Se nós temos alguém aqui nessa condição que precisa de Jesus e que reconhece que Deus deu o seu melhor para você, e você hoje quer dar o melhor, e o melhor que você pode dar é a sua vida para Jesus. Se nós tivermos alguém aqui nessa noite, nessa condição, eu não vou fazer como aquele cara que falou muito do produto. Eu vou oferecer Jesus a você nessa noite. Você gostaria de ter Jesus na sua vida a partir de hoje? Você gostaria de entregar nas mãos do Senhor a sua vida a partir de hoje? Eu gostaria de convidar você a orar comigo. Nós vamos estar orando nessa hora. Eu gostaria de convidar você a orar comigo. Você que até hoje disse: olha, eu estou indo na igreja, eu até gosto das músicas evangélicas, eu gosto e tal, mas eu não tomei uma decisão ainda. Mas hoje é o meu dia, eu quero tomar essa decisão. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos. Se você está nessa condição, eu gostaria que você orasse comigo, em nome de Jesus. Se você quer hoje, se você deseja hoje, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor me deu Jesus, o teu Filho, para ser o meu Salvador e o meu Senhor. E eu quero hoje, eu quero entregar a minha vida para Ti, em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor ande comigo e quero andar contigo enquanto aqui viver, porque em assim fazendo eu vou viver eternamente contigo. Aleluia. Nessa noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu abro o meu coração para Ti. Eu quero entrar por Ti. Eu quero habitar na casa do Pai eternamente. Eu creio no Senhor como meu Salvador, como meu único e suficiente Salvador. Fica comigo, Deus. Habita no meu ser. Faça morada no meu coração. Aleluia. Em nome de Jesus, eu oro nessa noite. Amém. Amém. O povo de Deus continua orando.
Você que ainda não tinha feito uma oração assim, ou quem sabe uma decisão, porque essa é uma oração de decisão ao lado de Jesus. Não pertence a nenhuma igreja evangélica e que fez essa oração. Se porventura você quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus nessa noite, eu gostaria que você fizesse assim com a sua mão: eu quero entregar minha vida nas mãos de Jesus. Temos alguém, porventura tenha orado comigo, temos alguém que ainda não havia decidido por Jesus? Não temos ninguém. Muito bem, Deus possa te abençoar. A gente crê que todos nós já somos do Senhor. Deus te abençoe. Meus parabéns à igreja desse lugar, pastor Irã, minha esposa Rosângela. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pelo convite. Não foi muito fácil chegar aqui, não. Bem distante. Eu não estou muito acostumado a andar muito longe assim, não. Mas chegamos. Glória a Deus. Foi bom demais. Quem sabe agora a gente vai pelo caminho mais perto, né? Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Existe um caminho muito pertinho. Muito pertinho. Nós anunciamos nessa noite. O caminho que te leva a Deus assim que você decide. A Bíblia fala que teve um homem que recebeu de Jesus aquela palavra tão linda, né? Diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem era um bandido até aquela hora. A Bíblia diz que ele era salteador, ladrão. Mas quando ele percebeu que estava ao lado do Salvador, do Senhor, ele chamou Jesus de Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Mas é tão rápido assim? É mais rápido do que a gente pensa. Se de coração se faz essa oração. Deus abençoe. Obrigado, queridos. Eu quero retornar a palavra que a gente diria. Em nome de Jesus. Enquanto o pastor pregava, veio meu coração o desejo de estar cantando uma canção. Uma canção aqui da nossa congregação, já tão conhecida. Mas eu espero que o Espírito Santo fale com você nessa hora. Se você sentir o desejo de entregar não só a sua alma, não só a sua vida, mas tudo que você tem nas mãos do Senhor. O convite é que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. O convite não é para você vir aceitar a Jesus, porque eu creio que hoje, se não houve convencimento para aceitar a Cristo, porque todos nós já o aceitamos. Eu vejo aqui um exército de homens e mulheres de Deus. Mas muitas vezes, meus queridos, nós precisamos entregar mais para o Senhor. Porque aquele ladrão da cruz, quando ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele não tinha mais do que viver aqui na terra. Ele aceitou Jesus naquele momento e foi estar com o Senhor. Mas nós não. Conosco o Senhor fez diferente. O Senhor nos salvou e tem nos mantido aqui na terra com algum propósito. E uma coisa é garantida: nós sempre temos algo para entregar nas mãos do Senhor. E se em algum momento você se sentir tocado, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós temos homens e mulheres de Deus, temos pastores e pastoras para estar abençoando a sua vida. Amém? Enquanto eu canto essa canção, se o Espírito Santo falar com você, não se detenha, não permaneça no seu lugar, porque essa pode ser uma grande oportunidade que os céus estão te apresentando. Amém?
respirar, tudo para Ele. Tudo, Cristo, a Ti entrego, corpo, alma, eis-me aqui. Meu presente, meu futuro, minha vida eu te dou. Não quero glória, não quero fama, só o teu nome honrarei. Cada dia quero diminuir, que tua graça cresça em nós. Tudo deixarei, tudo deixarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você tem algo a deixar no altar do Senhor? Sai do seu lugar e vem. O Senhor está aguardando a sua total entrega nas mãos dele. É por completo. Minha casa, minha família sempre servirão a ti. Tudo deixarei, é tudo, Jesus. Tudo deixarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo deixarei, tudo deixarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia. Tudo nas mãos do Senhor Jesus. Tudo aos pés da cruz, querido. Não economize, não segure nada. Não segure nada, porque nas mãos do Senhor o propósito, a vitória é garantida. Mas se economizarmos na fé, se economizarmos em entregar ao Senhor, lamentavelmente, o sucesso não vem, a porta não abre, o casamento não melhora, o relacionamento com o Senhor não melhora, as finanças só vão de mal a pior, porque nós precisamos entregar ao Senhor. É como o pastor Elci disse aqui, com tanta excelência, é tudo nas mãos do Senhor, querido. Em nome de Jesus, eu queria pedir que os pastores viessem estar aqui, orando por essas pessoas, ministrando cura, ministrando libertação. Você que é uma autoridade espiritual, você que é uma autoridade eclesiástica, vem aqui em nome de Jesus, abençoe essas pessoas, libere bênção sobre a vida deles. Eu só te peço que não coloque
direção que eu tenho é que venha aqui na frente. Você que é pastor, você que é pastora, você que é diácono, você que é obreiro na sua igreja, não importa qual o seu ministério. Nós fazemos parte do aprisco do Senhor. Nós temos divisões de rebanho, mas o aprisco é o mesmo. O aprisco é o mesmo. E nós precisamos aproveitar que nós temos nessa noite aqui um apóstolo. Um apóstolo é pastor de pastores. Então eu queria que você viesse aqui na frente. Todos aqui, à minha direita, por favor. Você que é pastor, você que é pastora, você que é diácono na casa do Senhor, você que é evangelista, você que é presbítero, em nome de Jesus. Eu também vou descer, também vou estar ali. Eu queria estar pedindo ao apóstolo Renato para estar nessa glória, invocando dos altos céus bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá, igreja. Aqui o seu pastor, o seu líder, o obreiro da casa do Senhor. Estenda sua mão para cá. Você que está aqui, querido, obreiro na casa do Senhor, obrigado pela sua vida. Obrigado pela sua entrega. Obrigado porque você entregou a sua vida para gastar nessa obra. Obrigado porque você entregou a sua vida para ser confiado ao Senhor, para te usar, para cuidar do rebanho. Eu não sou maior do que você. Estou aqui para servir você. Nós estamos em lugares específicos, como guerreiros no campo de batalha. Talvez um está dentro da trincheira, talvez o outro está no fronte de guerra, talvez o outro está segurando a arma, a espada, o outro está carregando uma couraça pesada. Nós estamos juntos numa guerra, numa batalha, em prol do reino do Senhor. Igreja, comece a orar, comece a orar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Estamos aqui os teus filhos, ó Pai, chamados e separados para fazer a tua obra na tua casa. Quando completam 9 anos da aliança em Ipanema, nós não queremos, ó Pai, apenas celebrar essa data, porque o que nós queremos celebrar nesse tempo, Senhor, é que o Senhor Jesus está avançando as fronteiras dessa cidade. Independente da placa, independente, ó Pai, da denominação, independente do rótulo, nós somos teus filhos, ovelhas do teu rebanho, fomos chamados para fazer o teu serviço, fomos chamados para fazer a tua obra. Por isso te pedimos nesse momento um renovo das nossas forças. Renova, ó Pai, as nossas forças, renova, ó Pai, os joelhos trementes, renova os corações apertados, renova as mentes atingidas, em nome de Jesus, ó Pai, renova sobre nós a couraça, renova sobre nós as sandálias, renova sobre nós, ó Pai, o escudo, a espada, renova sobre os teus filhos agora, Senhor, as ferramentas para o teu reino, as ferramentas para a tua obra. Sim, Deus, em nome de Jesus, traz, ó Pai, o renovo, um óleo fresco sobre os teus filhos, um óleo fresco sobre os teus filhos, uma nova unção para o novo tempo, uma nova unção para o novo tempo, para que essa cidade conheça Jesus, para que essa cidade conheça o reino de Deus, para que essa cidade conheça o Evangelho do Senhor. Sim, Senhor, somos carentes, visita-nos aqui, derrama sobre nós o teu bálsamo, renova sobre nós o teu bálsamo. Precisamos de ti, Jesus. Precisamos de ti, Senhor. Cuida de nós. Que seria de nós sem o Senhor? Te entregamos nossas vidas em tuas mãos. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escute, quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu orava, o Senhor comunicava no meu coração fortemente. Ele falava assim: filho, não é só você que está cansado, mas muitos dos
teus filhos, dos teus irmãos aí, dos meus filhos, também estão. E o Senhor disse assim: sou eu que renovo as suas forças. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as coisas, olhe para o Senhor. É o Senhor que renova as nossas forças. É muito comum nesse tempo nós, pastores, estamos cansados, estamos sobrecarregados, estamos empurrando, fazendo força, porque não temos recursos em nós mesmos. Assim diz o Senhor: eu sou o recurso de vocês. Que o Senhor derrame sobre nós um bálsamo de descanso. Que Ele seja o Senhor que nos leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Que Ele nessa noite, a nós, obreiros do Senhor, refrigere-nos a alma, como diz a sua palavra, em nome de Jesus. Obrigado pela vida de vocês, obrigado pelo serviço ao Senhor, e que o Senhor os recompense em justa medida, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus e cair. Pode se sentar, pode acender as luzes. Glória a Deus. Aleluia. Bem, quero aqui agradecer a presença de todas as igrejas aqui representadas, a cidade da Parola, estão aqui representadas pelo pastor Israel e sua esposa, a pastora Ana, né? Depois chegou aqui também a pastora Deise, da Igreja da Aliança, né? Já espera aqui com a gente os jovens, os demais irmãos de todas as igrejas aqui representadas, a pastora Rosinaldo também está aqui representada aqui, lá da Igreja Nova Aliança. Nós somos uma igreja que vai entrar no céu. Amém? Quero agradecer nosso paizão, o apóstolo Renato, também a pastora Carla, sua mãe espiritual, e a todos vocês dessa presença. Amanhã nós teremos um culto normal a partir de 7 horas, começando aqui. Hoje não tem uma festa diversificada como a gente sempre fez, com aquele jantar. A gente está reservando para os 10 anos, que é o ano que vem, se assim o Senhor nos permitir. Nós vamos ter 3 dias de festa aqui. Nós vamos estar celebrando o 10º aniversário, se o Senhor nos permitir. Mas é uma alegria muito grande. Pode ter certeza que Deus vai nos usar aqui de todas as formas. Quero agradecer ao pastor Elis, que está sempre dando suporte aqui. Acho que nós ganhamos presente, né, pastor? A igreja de Batiba nos presenteou com equipamento aqui novo, vai dar um suporte, um socorro, vai melhorar esse som aqui, em nome de Jesus, vai ficar bem melhor, né? Assim que é importante. O pai cuidando da filha, né? De 9 anos, amados. Gostaria que depois do amém, todos vocês pudessem estar aqui levando uma recordação. É o número 9 ali, de cabeça para cima. Pastor, você é 6, eu falei 9. Aí você tira uma foto aqui, fica na liberdade, botando esse painel aqui, tira uma foto para você levar.